Nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre o uso de branches. A gente vai estar mostrando como é que é feito o uso delas utilizando o terminal do Git mesmo, o Git Bash. Primeiramente, a gente vai estar acessando aquela pasta de projeto novo que a gente criou na aula passada e dessa vez a gente vai criar um novo arquivo nela, dessa vez um arquivo HTML, de nome novo arquivo. Depois que a gente já tiver criado esse arquivo dentro da nossa pasta do projeto, a gente vai estar abrindo o terminal do Git, no caso o Git Bash, e está acessando a pasta do projeto. A gente vai estar utilizando aquele mesmo comando da aula passada, de cd seguido do endereço da pasta. Depois que a gente já tiver acessado a pasta, a gente pode checar isso lá em cima em amarelo, mostrando que está atualmente na pasta desktop projeto novo. E entre parênteses em azul, a gente consegue ver em qual branch a gente está atualmente. E a gente está na branch, no caso, nesse momento, na branch main, que é a principal que já vem inicialmente quando a gente cria um projeto novo. Depois que a gente já checou essas informações, já tiver acessado a pasta do projeto, se a gente quiser inicializar uma nova branch, criar uma nova no caso, a gente vai estar utilizando o comando git branch seguido do nome da nova branch que a gente quer criar. A gente vai estar criando para essa aula uma branch chamada HTML. Então, para a utilização da criação dessa nova branch, a gente vai estar utilizando o comando git branch HTML. Depois que a gente tiver rodado esse comando, se a gente quiser checar quais são as branches que a gente tem no nosso projeto atualmente, a gente vai estar utilizando o comando git branch e nenhum nome seguido depois. Ele vai listar todas as branches disponíveis e ativas no seu projeto. Por exemplo, ali no terminal ele mostra para a gente, depois da utilização do comando, que a gente tem duas branches, a HTML e a que está em verde atualmente, a main. Ela está em verde porque atualmente é a branch onde a gente está fazendo as commits, a branch onde a gente está atualmente trabalhando. Se a gente quiser, por exemplo, acessar uma branch diferente, a gente vai estar utilizando o comando git checkout e o nome da branch que a gente quer acessar. No nosso caso, a gente quer trocar para branch HTML, que a gente criou agora, então a gente vai utilizar o comando git checkout HTML, que ele mostra uma mensagenzinha no terminal falando que mudou para branch HTML. A gente também pode checar que ali embaixo, depois da execução do comando, as letras em azul agora, que representam a branch que a gente está, tá entre parênteses HTML, ao invés de estar main, que originalmente a gente estava utilizando. Se a gente quiser fazer uma commit na nova branch, a gente só tem que garantir que dentro dos parênteses a gente esteja na branch HTML mesmo, e o processo é exatamente a mesma forma que a gente estava trabalhando na Git, na branch main. A gente utiliza os mesmos comandos de git add para a adição de novos arquivos, e se a gente quiser fazer a commit já de todos os arquivos que a gente atualizou, a gente deletou ou inseriu, a gente vai utilizar o mesmo comandinho de sempre, git commit /m e entre aspas duplas a mensagem da commit. E aí assim que a gente dar o enter nesse comando, ele já faz a commit já na git branch HTML, que é a qual a gente está trabalhando atualmente. Se a gente quiser fazer a união das branches, por exemplo, eu quero juntar todas as commits que eu fiz na branch HTML com as commits que eu fiz na Git main. A gente vai estar utilizando um comando chamado git merge. A gente primeiro vai trocar para a branch main, a gente vai utilizar o comando git checkout main, ele vai dar a mensagenzinha que a gente mudou para a branch main, e em seguida a gente quer unir com a branch HTML que a gente criou e fez a commit anteriormente. Então, para a gente unir a nossa branch atual com a branch HTML, a gente vai utilizar git merge e seguido do nome da branch. Então, no caso, a gente vai estar utilizando git merge HTML. Ele mostra algumas mensagens, mostra um histórico da commit que ele vai puxar para outra branch, no caso, para nossa branch main. Depois disso está tudo pronto. A gente já tem as commits todas presentes agora no nosso branch main, agora que a gente já fez a união das duas. Se a gente quiser, por exemplo, deletar a branch HTML agora, de que a gente já puxou todas as commits para git main, a gente vai estar utilizando o comando git branch "-d", representando o que é um comando de delete, e em seguida o nome da branch que a gente quer excluir. Então, no caso, a gente vai estar trabalhando com o comando git branch "-d" HTML, já que a gente vai deletar agora a branch HTML. E em seguida ele manda para a gente uma mensagem no terminal mostrando que a git branch HTML foi deletada e também mostra qual o código
daquela branch anteriormente, que no caso nosso era o D04, D231. E com isso a gente basicamente já explorou tudo que dá para fazer com nossas brands. A gente já mostrou como é que faz a criação de uma nova, a gente já mostrou como é que faz a união de duas brands diferentes e já mostrou também como é que faz a deleção. E com isso a gente já consegue ter uma manipulação bem razoável do que as brands disponibilizam para a gente utilizando o Git Bash.